Então, boa tarde a todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 14 de junho, vamos iniciar uma formação no componente de língua portuguesa e a gente vai trabalhar a questão da pontuação hoje, né? Nós estamos aqui com a PCNP Zilda, minha parceirona, que está sempre comigo, me ajudando muito, e a nossa supervisora de ensino dos anos iniciais, a Marise, né? Também está nos acompanhando para a gente iniciar a nossa formação, tá bom? Marise, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos e a todas, e tenhamos uma ótima formação. Sempre aprender, né? É sempre uma coisa bem-vinda. Afinal, não existem saberes prontos, né? Então, vamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Pode continuar, Ana. Tá bom, pessoal. Zilda, quer falar alguma coisa? As palavras da Marise. Vamos aprender cada dia mais, né? Tamo junto. Então, tá bom. Eu vou compartilhar com vocês o PPT para vocês eu compartilhar também a pauta, tá? Então, esse é uma formação do núcleo pedagógico, né, os anos iniciais, mas todos os componentes curriculares, os PCNPs, estão realizando essas formações. Essa não é aquela formação do IDEB SAEB que nós fizemos, é uma outra, tá? Que a gente vai ter depois do segundo semestre também mais uma oportunidade de se encontrar. Então, é outra coisa, né? Às vezes a gente vai falar, vai cair, porque tudo cai, o currículo cai dentro, né, das avaliações também, mas hoje a gente não vai olhar com aquele enfoque que nós demos na outra formação, tá bom? Vamos fazer um combinadinho para tentar a transmissão ficar legal, tentar deixar as câmeras fechadas, os microfones. Vai ter momento de interação, então, se vocês conseguirem acessar o chat, né? Porque eu vou fazer algumas perguntas, algumas coisas para vocês interagirem. Se der certo no chat, a gente vai por ele. Se não, vocês podem abrir a câmera e falar, não tem problema nenhum. É só para não tumultuar, porque nós estamos em bastante gente, né? Então, às vezes, fica complicadinho. Os objetivos que eu coloquei para hoje, né? Problematizar um pouquinho a visão sobre a pontuação, né? O trabalho que a gente realiza. Refletir sobre o conhecimento do uso como o uso da pontuação se dá pela interação frequente com leituras variadas e pela prática linguística focada na pontuação desses textos e não uma aprendizagem de regras puramente, né, como era antigamente. O nosso olhar hoje é diferente, né? E apresentar possibilidades de trabalho pedagógico em que a pontuação é abordada como elemento de textualidade, tá? A gente vai olhar muito para a questão da compreensão da coesão e da coerência do texto pelo aluno, né? Como a pontuação pode contribuir para isso, né? Os conteúdos e a pontuação como atributo do texto, e depois a regra, o estilo e a questão da legibilidade na pontuação, tá bom? Na pauta, eu vou fazer uma leitura em voz alta, eu escolhi uma crônica, era uma caixa de madeira, de Emir Rossoni, ele está no livro Caixa de Guardar Vontades, de 2018. Depois nós vamos fazer uma rápida análise de algumas habilidades essenciais que aparecem no segundo bimestre do quarto e quinto ano, com o trabalho da pontuação, e aí a gente já parte para a discussão e reflexão sobre a produção textual, olhando para a questão da pontuação mesmo, tá? Estou apresentando para vocês aqui um novo autor que eu conheci, talvez vocês já conheçam, né? Ele chama Emir Rossoni, foi uma indicação literária que eu tive de um grupo que eu participo, e me recomendaram muito esse livro de crônicas, chama Caixa de Guardar Vontades. Ele é um moço jovem, a gente percebe, né, que ele é um escritor jovem pela data de nascimento dele aqui, eu vejo que ele é mais jovem que eu, mas ele já tem um currículo bem legal dentro dessa linha, né, literária.
Ele é mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul e já trabalhou como redator e diretor de criação na área de publicidade. Com mais de 30 prêmios em literatura e publicidade, destaca-se como autor de contos considerados perfeitos, como do Amanda Anísio, vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura de 2018, e nesse livro, Em Caixa de Guardar Vontades, foi vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2018. Ele também foi finalista dos Prêmios Sesc de Literatura de 2015 e Açoriano de Criação Literária em 2013. Ambos com livros de contos. Esse livro, Caixa de Guardar Vontades, foi o primeiro livro de crônica que ele escreveu, tá? E já foi premiado. Ele conduz há 4 anos a oficina literária As Duas Histórias do Conto e o curso Escrevendo Sem Inspiração. Então, ele é, além de ser publicitário, né? Ele é um amante da literatura, tá? A capa do livro tá aí, né? Vocês conseguem ver. Eu comprei o livro, ele é bem interessante. Tem algumas crônicas muito bonitas. Eu vou ler a primeira, que eu gostei muito. De primeira eu já abri, né? Eu fui lendo na ordem e a primeira me chamou mais atenção. Então eu escolhi para fazer a leitura para vocês, tá? O título é Era uma caixa de madeira. Era uma caixa de madeira que ele mesmo havia construído. Era madeira bruta, com dobradiças de câmara de pneu na parte posterior e uma tampa com lasca de couro a encaixar num pequeno prego torcido. Cabia em seu colo. Era uma caixa envernizada, obra-prima aos meus olhos. Talvez assim a percebesse por ser velha, ter a idade que parecia ter meu avô. Hoje, penso que era uma obra-prima porque tudo o que eu queria para minha vida podia ser guardado nela. Era uma caixa que deslumbrava ainda mais quando meu avô a abria. Havia algumas divisões lá dentro, construídas com a mesma madeira, envernizadas pelo mesmo verniz. Eram poucas as divisões, mas eu percebia uma aventura em cada uma delas. Era uma caixa que continha anzóis de 4 ou 5 tipos. Para mim, toda a variedade de anzóis existentes no mundo estava ali. Podia haver qualquer espécie de catástrofe global, acidente automobilístico ou enrosco de anzol em pedra. Ali haveria um material que, usado pelas mãos hábeis do meu avô, resolveria o problema em instantes. Havia chumbadas, havia linhas de nylon e até linhas de cobre. Eu não sabia que cobre era cobre, mas percebia que era uma linha especial, feita de metal brilhante e certamente serviria para pescar peixes enormes. Quando meu avô chegava à nossa casa, abria o porta-malas do Chevette e colocava a caixa de madeira envernizada ao alcance dos meus olhos. Eu sabia que teria horas inesquecíveis pela frente. Depois de aberta, ela revelava um universo onde os pés eram molhados de rio e onde o olfato sentia cheiro refrescante do mato. Era sabor de fruta esquisita colhida no pé. Com tudo aquilo, eu não me importava muito com os peixes. Então meu avô parou de aparecer. Levaram-me para Porto Alegre, ficou quase um mês, até que o trouxeram de volta. Mas ele nunca mais chegou com a sua caixa. Até o dia em que o vi ele mesmo, dentro de uma caixa enorme, de madeira, cor verniz. Estava imóvel. Mas quando me aproximei, pude sentir o cheiro refrescante do mato. Foi a última vez que o vi. O Chevette permaneceu parado na garagem. Ninguém mais entrou nele. Encheu-se de poeira, mas numa ocasião, quando ninguém estava olhando, abri o porta-malas. Era só apertar um botão. Difícil foi acompanhar, com o meu braço curto, a porta subindo. Porém, valeu o esforço. Lá no canto do porta-malas, do mesmo jeito, estava a caixa de madeira do meu avô, fechada com as dobradiças de borracha de câmara de pneu e um monte de aventuras lá dentro. Olhei-a por um tempo, detalhe por detalhe. Reparei inclusive nas imperfeições da madeira. E fechei o porta-malas, sem tocar em nada, pois tudo o que lá havia era do meu avô. Conservar a caixa do jeito que ele deixara significava que a sua presença continuaria ali, do jeito que sempre fora. E assim, voltei para brincar com os meus primos, decidindo a construir, quando crescesse, uma caixa igualzinha àquela, para guardar minha vida lá dentro. Lindo, né, gente? Eu achei emocionante.
como ele consegue transformar uma passagem, provavelmente da vida dele, né? Porque crônica geralmente está ligado, né? À vida cotidiana da gente, uma coisa tão bonita, tão marcante, né? Agora vamos seguir. Aqui, pessoal, estão as habilidades que eu falei para vocês que eu iria mostrar, né? Essa habilidade, isso daqui foi um excerto, né? Eu fiz um compilado da nossa última AP, tá? Isso é claro que é um olhar para a diretoria de ensino, né? Hoje vocês conseguem fazer esse olhar para a escola de vocês e vocês, professores, conseguem olhar diretamente para a turma de vocês, ter o nome do estudante ali. Mas essa habilidade, eu já havia levantado algumas prioridades lá atrás, com a AP do terceiro bimestre do ano passado. E, por coincidência, essa AP apresentou um problema significativo ainda com isso, né? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão para a gente conversar, tá? Então, essa habilidade 5, por exemplo, teve 57% de acerto. Se a gente for ver no total dos alunos, é um número muito pequeno, né? Foi uma habilidade em que a gente poderia ter tido um melhor resultado, porque é uma questão que a gente pode trabalhar mesmo assincronamente, né? Mesmo quando a gente está à distância, né? Porque a gente sabe que a grande dificuldade de toda a questão hoje é esse hibridismo em algumas escolas ou o remoto naquelas que nunca voltaram, né? Que nunca tiveram a aula presencial. E aí a gente sim se debate, né, com muitas questões. Então, esse é um ponto em que a gente consegue tentar resolver com algumas propostas que eu vou trazer para vocês, tá bom? As habilidades essenciais do segundo bimestre, para o quarto e para o quinto ano estão aqui, né? O campo de atuação são todos, a prática de linguagem é análise linguística e semiótica, tá? E no quinto ano já entra a questão da ortografização, né? Compreender os efeitos de sentido decorrente do uso de diferentes pontuações. Então, como essa pontuação dá sentido no texto, né? E aí vai olhar para o ponto final, interrogação, enfim. Não é o ensino da regra em si, né? É olhar para o texto e ver como aquela pontuação traz o sentido para o texto, né? E no quinto ano, diferenciar na leitura de texto, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, aspas, parênteses, o que quer dizer isso, dando sentido no texto, né? O que quer dizer tudo isso para o aluno, né? Ele não precisa necessariamente, nesse momento, saber que ele está trabalhando, por exemplo, no quarto ano, com vocativo, com aposto. Ele vai saber isso, né? Nos anos finais, ele vai conhecer a regra, mas nesse momento, o que a gente já percebeu, às vezes, na formação que a gente teve lá do Centro de Mídias, a gente tem uma formadora que chama Carla Toquetti, ela é a formadora dos PCs e PCNPs. Ela fala muito isso, não é o momento agora, o aluno não precisa saber essa nomenclatura agora para trabalhar com isso, né? Uma hora vai chegar, mas nesse momento ele só precisa saber a função daquilo, né? O sentido que dá aquilo no texto, tá? Porque antes a gente vinha primeiro com a regra e depois a gente exercitava. Hoje a gente sabe que com a função social, né, da leitura, a gente não parte mais desse princípio, a gente parte da leitura em si e aí a gente vai aprofundando os estudos das regras, enfim, né? No nosso currículo, o que aparece de pontuação, né? Quando fala lá no currículo, fala, ainda decorrente da opção teórica geral do documento, que considera a língua numa perspectiva enunciativo-discursiva, cabe uma última palavra sobre a reflexão linguística semiótica. Além da continuidade do estudo da ortografia, pontuação e acentuação em suas regularidades e irregularidades,
aqui a gente está falando das regras e das exceções, né? São aprofundados progressivamente os estudos que regem a língua dentro da norma padrão, né? Não que a gente não valorize a variação linguística, não é isso que a gente está falando aqui, mas o aluno precisa, dentro da escola, conhecer as variações linguísticas e também conhecer a linguagem padrão, né? É lá na escola que ele vai conhecer isso. Mas é importante ressaltar que esses devem estar articulados aos outros eixos de aprendizagem, né? Isso significa que o estudo da língua deve se colocar a favor da construção do sentido, do reconhecimento das estratégias do dizer. Então, da função que aquele ponto de exclamação, que aquele 2 pontos de travessão vai dar no texto. Não de que a regra é que quando vai falar o personagem põe 2 pontos de travessão. Entenderam? Bom, agora a gente já vai começar com a participação de vocês, tá? Então, aqui a proposta é a seguinte: tem esse texto, tá? Esse pequeno texto aqui. Eu vou dar 4 minutos para vocês tentarem fazer a pontuação. Como você pontuaria esse texto? E escrever para a gente no chat, tá? Quem conseguir. Quem não conseguir, depois a gente abre o microfone e faz a interação. Eu vou deixar o textinho aqui para vocês verem, né? E vou marcar o tempo, tá? Agora são 17h52. Então, 17h56, eu começo a falar com vocês sobre a interação que vocês fizerem. Tente pontuar da forma que vocês acham correto. Devia ter colocado uma musiquinha, né? Boa noite. Boa noite. Ô, Ana, deixa eu só te perguntar. Esse link eu não estou conseguindo achar no calendário de nenhum deles. É que meu celular vai acabar a bateria. Ele não está no acadêmico nem na secretaria. Quem tá falando? É Liliana. Liliana, você é do Chico Arruda? Isso. Liliana, eu mandei o link para as PCs, é um link aberto, eu não coloco no grupo. Ah, então tá. Não é que meu celular vai acabar a bateria e eu precisava ver como que eu vou fazer, então. Mas eu vou tentar abrir aqui, então. Obrigada. Por nada. Vamos lá, pessoal. Quem for fazendo, a gente. Tô vendo que tem gente que está ingressando na reunião agora, que deve ter caído e voltado, né? A gente está fazendo um exercício de pontuação. Então, a proposta é para vocês olharem para esse texto e pontuar da maneira que vocês acham correta, que daria sentido esse texto, tá? Tô dando 4 minutinhos. Faltam uns 2.
A gente já tem algumas contribuições no nosso chat. A Carmen, o Jean. Mais 2 minutinhos para ver se tem mais alguém. Vou descompartilhar aqui um pouquinho para abrir a câmera aqui. Alguém gostaria de abrir a câmera e falar? Às vezes é mais fácil falar do que escrever, né? Ó, Ana, eu Carmen. enviei uma foto. Oi? Eu enviei uma foto. Aonde, meu amor? Ah, aqui. Ah, tá. Ótimo. Então, vamos começar a socializar, né? Você quer falar, Elcia? Então, abre o microfone, por favor. Para mim eram frases, mas na hora que eu fui dar um espaço, eu enviei. Não tem Para mim problema. eram frases separadas por vírgula, né? Uhum. Para cada coisa, vírgula, tal coisa, ponto final. Na minha opinião, seriam frases, mas na hora que eu fui dar mudar de linha, eu enviei. Ah, não tem importância. É que eu sou ótima com a tecnologia, ótima. Outro dia eu descobri como fazia para dar enter e não ir para outra mensagem. Foi outro dia também. Fica, calma. A Lazilda Cristina também participou. Então, vamos ler aqui as contribuições. A Carmen colocou assim: para lavar a roupa, vírgula, homo. Deixa eu pôr no chat aqui, que aí a gente lê como é que vocês escreveram. Então, aqui, ó, para lavar a roupa, homo. Para viagem longa, vírgula, jato. Para dias difíceis, vírgula, calculadora. O Jean, ele já fez o trecho todo. Ele pôs diariamente, 2 pontos. Para calar a boca, 2 pontos. Rícino, ponto e vírgula. Ele foi separando com 2 pontos e ponto e vírgula, né? Então, para lavar a roupa, homo. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. Para o pneu de lona, jacaré. Para a pantalona, nesga. Para pular a onda, litoral. Para lápis ter ponta, apontador. E aí ele terminou com o ponto final, porque foi o último. A Carmen continuou. Para o pneu de lona, jacaré. Ela separaria com a vírgula. A Tânia colocou. Diariamente para calar a boca, rícino, vírgula. Ora lavar a roupa, homo, vírgula. Para viagem longa, jato, vírgula. Para difíceis contas, calculadoras. Para o, vírgula. Para o pneu da lona, jacaré, vírgula. Para a pantalona, nesga, vírgula. Para pular a onda, litoral, vírgula. Para lápis ter ponta, apontador. E reticências. A Elcia colocou, diariamente para calar a boca, vírgula. Rícino. Para lavar a roupa, vírgula, homo. Aí ela separou com ponto final, tá? Para viagens longas, vírgula, jato, ponto final. Letra maiúscula, né? Vamos salientar. Para dias difíceis, vírgula, contas calculadora, ponto final. Para o pneu de lona, vírgula, jacaré. Para a pantalona, mesa. A Carmen continuou. Para a pantalona, nesga, para pular a onda, litoral, para lápis ter ponta, apontador. A Karen, para calar a boca, vírgula, rícino, ponto final. Para lavar a roupa, vírgula, homo. Para viagem longa, vírgula, jato. Para difíceis contas, vírgula, calculadora.
para a pantalona, vírgula, nesga. Para pular a onda, vírgula, litoral. Ela separou com vírgula também. Para lápis ter ponta, vírgula, apontador, e ela colocou um ponto de exclamação no final, tá? A Marilisa, eu chamo ela de Tisa, tá, gente? Porque senão eu não consigo lembrar de todo mundo. É um print, é uma foto, ela colocou também. Ela colocou para lavar a roupa, omo, ponto final. Ela separou com vírgula para separar o que era. Para viagem longa, vírgula, jato. Para difíceis contas, vírgula, calculadora. Para o pneu da lona, vírgula, jacaré. Para a pantalona, vírgula, nesga. Para pular a onda, vírgula, litoral. Para lápis ter ponta, vírgula, apontador. A Elcia continuou aqui, né? Seriam organizados em frase. Ela queria dizer o que ela disse em cima. A Zildinha colocou diariamente, ponto. Para calar a boca, 2 pontos. Ríssimo. Para lavar a roupa, 2 pontos. Como? Então, ela, no lugar da vírgula, colocou o quê? Os 2 pontos. Para viagem longa, jato. Para dias difíceis, para difíceis contas, calculadora. Para pneu na lona, 2 pontos, jacaré. Para pantalona, 2 pontos, nesga. Para pular a onda, 2 pontos, litoral. Para lápis ter ponta, 2 pontos, apontador. Aí a Thelma, diariamente, vírgula, para calar a boca, vírgula, ríssimo, 2 pontos. Para lavar a roupa, vírgula, omo, 2 pontos. Para viagem longa, vírgula, jato, 2 pontos. E aí ia continuar, né, Thelma? Muito bom. Para vocês verem que vocês, profissionais, né, cada um atribui um sentido para a pontuação, né? Para conseguir fazer o entendimento desse texto, para fazer com que ele fosse, porque precisava, né? Precisava, para ele ser legível e inteligível, ele precisava ter uma pontuação, né? Claro que vocês conhecem o sentido da vírgula, vocês conhecem o sentido dos 2 pontos, né? Vocês sabem a função, a regra, tudo. Mas para o aluno, quando ele olha uma atividade assim, ele fica bem intrigado, né? Thelma, pode falar, bem. Não era 2 pontos que eu ia colocar, era ponto e vírgula, eu digitei errado. Ah, tudo bem. Entendi. No final você colocaria ponto e vírgula. Entendi. Não, eu ia colocar diariamente vírgula, para calar a boca, vírgula, ríssimo, ponto e vírgula. Para lavar a roupa, vírgula, omo. Aí, como o Jean fez lá em cima. O Jean fez da mesma forma que... no digital eu digitei errado. Não tem problema. Aí alguém escreveu aqui, parece um poema. É um poema, meu amor, Carmen, é um poema. Na verdade, é uma música, tá? Eu vou mostrar para vocês como é a pontuação que o escritor, né, o autor escreveu, fez, né? Porque às vezes ele é um poema que é transformado em música, então ele pode ser um autor, né? Não é um compositor. Mas é uma música assim, e eu acho que eu não a conhecia assim, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz essa atividade, eu não a conhecia. Depois, quando eu ouvi, eu conheci, tá? Então eu vou compartilhar com vocês o PPT de novo para vocês verem. Aí. A música é essa, ela é maior, né? Bem maior, mas é uma música do Nando Reis. E como ele propõe, né? 2 pontos. E ele não, como é uma música, ele não põe nenhuma separação no final, né? Ele não põe se fosse um poema também não haveria, né? Não necessariamente. Mas poderia haver, porque existe essa liberdade na questão, não mudaria o sentido, né? E também não estaria errado na regra. Por exemplo, como o Jean colocou, que ele colocou, para calar a boca, 2 pontos, ríssimo, ponto e vírgula. Não daria, não muda a diferença, não muda o sentido, né? Mas o autor fez essa escolha, né? Então, para vocês verem que às vezes a gente faz a correção de um texto do aluno baseado no quê? Na regra, e aí a gente precisa ver o que ele quis dizer com aquilo.
o entendimento que ele tem sobre aquilo, né? Geralmente, uma produção textual de um aluno nos indica a questão do conhecimento, da compreensão que ele tem daquilo que ele já sabe. E, por exemplo, a questão da pontuação, da ortografia, né? Aqui a gente vai estar olhando para a pontuação, mas é nesse sentido que essa atividade vem nos provocar, né? De que não necessariamente, às vezes, a regra nos faria pontuar do jeito que o Jean colocou. Ou se a gente pusesse a vírgula também, não daria, a vírgula e o ponto final não daria diferença, daria o mesmo sentido. Mas o autor fez essa escolha, né? Então a gente precisa entender o porquê, né? E sempre mostrar essas reflexões para o aluno, perguntar o porquê, mas por que será que foi colocado? Poderia ter sido colocado de outra forma? Toda vez que a gente faz esse tipo de pergunta para o aluno, a gente coloca em xeque um pouco aquilo que ele já sabe, e aí fala, nossa, mas será que eu estou certo disso, ou será que tem uma outra possibilidade, né? A gente ficou em dúvida aqui na hora de fazer, quando eu fiz a atividade, também eu fiquei em dúvida, né? Então, vamos seguir. Tem um áudio aberto, pessoal. E o meu cachorro está participando hoje. Meu marido está chegando. As cartilhas e os livros didáticos costumam apresentar a pontuação como um conjunto de sinais, né? O ponto é para descansar, a vírgula é para dar uma respiradinha, a exclamação é para dar uma questão de entonação, né? Essa abordagem trata a pontuação como um recurso gráfico, cuja função é auxiliar a leitura em voz alta, né? Muito provavelmente, essa concepção do papel da pontuação tem origem lá atrás, né? E não falo lá atrás quando a gente estava na escola, não. A gente aprendeu dessa forma, mas não é lá que se origina, né? É lá da antiguidade, onde a pontuação, a leitura, era feita por poucos, né? Era copiada à mão, feita por poucos, e geralmente era feita em voz alta, né? Por alguém para um público, né? Nesse tempo, era o leitor que fazia as marcas no texto, para guiar a sua leitura, porque a leitura em voz alta precisava ser cadenciada, precisava ter aquela questão de ser bem entendida na hora de ouvir, né? Ele estudava esse texto exaustivamente, pois precisava estabelecer o sentido para poder recitá-lo como um autor. Então, às vezes, ele até decorava, o que a gente chama de decorar o texto. Um ator, por exemplo, faz esse movimento, né? Desculpa, viu, gente? Meu cachorrinho está participando. É que meu marido está chegando, me perdoem. Então, hoje o olhar já é um pouquinho diferente, tá? As práticas sociais de leitura mudaram muito desde o final da Idade Média. Então, eu não sei pronunciar o nome desse autor. Malcolm Parkes, acho que é isso. Conta que foram os monges copistas irlandeses e ingleses que introduziram a variedade dos elementos gráficos nos livros, porque eles copiavam à mão elementos cuja função era ajudar o leitor, né, quem ia fazer a leitura em voz alta, a compreender esse texto. Hoje a gente não tem mais só essa necessidade. Hoje a leitura, o entendimento, ele serve para N coisas. Por isso que, por exemplo, essa questão não entra só na questão no campo da vida pública, no campo da vida privada, da vida acadêmica, né? E outra coisa, também trata-se da questão multissemiótica, porque também é o visual, né? Hoje o visual nos ajuda muito. Hoje a pontuação também é muito visual, né? Porque a gente tem sentido atribuído com a grafia, né? O desenho daquela pontuação, quando está se tratando de um texto multissemiótico, quando a gente está falando de uma propaganda, de um meme, de uma questão assim, tá? Estas práticas dos copistas insulares foram desenvolvidas em resposta às necessidades de leitores para as quais o latim era uma segunda língua. Esses escritos ingleses e irlandeses inventavam assim os rudimentos de uma gramática, de legibilidade. Então dava para ler, porque senão ficava impossível fazer essa leitura, né? Válida tanto para as escritas novas quanto para as antigas, o que deve ter ajudado muitos leitores, porque, por exemplo, quando lá atrás não haviam as regras, então era escrito tudo, né? E aí eles começaram a arrumar um jeito de fazer essa separação para
conseguir fazer essa leitura, né? Analisando o texto da Thelma Weiss, ele chama pontuação, a gramática da legibilidade. O termo gramática é utilizado por analogia e não no sentido estrito, tá? Então, quando fala que a gente está estudando a pontuação, que é gramática, não é porque faz parte da gramática, mas é porque faz parte do sentido do desenho daquilo que tá sendo escrito, tá? Parks, que é citado pela Thelma nesse texto, descreve isso que ele chama de gramática da legibilidade como um conjunto de procedimentos de escrita cujo o objetivo é instruir a leitura. E como a pontuação instrui, orienta o leitor, como que ela faz isso? Ela faz dividindo o texto em unidades de processamento de leitura. Isso ela indica ao leitor o que deve ser processado, lido junto e o que deve ser considerado separadamente, né? Então, por isso que às vezes a gente já viu algumas brincadeiras, né? Que uma vírgula faz diferença numa frase, né? A gente já fez algumas coisas no Facebook, eu já vi, em que a vírgula pode mudar o sentido do que você quer dizer, né? Um ponto, enfim. Mas geralmente eles usam a vírgula, né? Um trecho do livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, aqui está a data de quando foi escrito, né, do nascimento dela, exemplifica como isso ocorre. Veja só, houve um momento grande, parado, aqui é um trecho do texto dela, tá, gente? Então, vocês precisam tentar entender por que ela usou esses recursos. É essa a proposta. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio, branco. Mas, de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo começou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as formigas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa, como uma chaleira a ferver. Então, aqui é o texto, né, o trecho dela. Eu até marquei alguns que está cadenciando aí, né? Vocês viram que tem vírgulas assim para cadenciar a coisa. Claramente, esses sinais afetaram o sentido do texto, né? Já que frases curtas colaboram para visualizar a lentidão da imagem. E as vírgulas da última frase mostram uma sucessão de fatos. Então, no começo, ela começou ali. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas, de repente, no estremecimento, deram corda de um dia e tudo começou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando. Vocês viram como isso dá o sentido para o que ela quis dizer, né? Isso foi uma escolha dela. Talvez se nós fôssemos fazer, se nós não tivéssemos conhecimento de como ela pontuou e fôssemos fazer a pontuação desse texto, nós talvez não usaríamos o mesmo recurso, nós usaríamos de outra forma, né? Aqui vocês vão observar, eu trouxe duas versões, tá? De um texto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Então, aqui na coluna da esquerda, a pontuação é do autor. E da direita é uma convencional que foi feita para fazer a formação, né? A formação que eu participei, que estou reproduzindo. Então, aqui está grifada em azul, tá? Olha como ele faz a pontuação. E o José Saramago, ele é muito conhecido por isso, porque ele é muito irreverente, eu não sei se é essa palavra que eu poderia usar, porque eu talvez não tenha o conhecimento necessário para falar sobre ele, né? Mas ele usa de uma maneira muito particular a pontuação, tá? Tu para o que fores um barco, pode-se saber. Foi o que o rei de fato perguntou quando finalmente se deu por instalado. Vocês viram que ele só colocou vírgula. Como sofrível comodidade na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. Ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate,
Já não há ilhas desconhecidas. Tem a continuação esse texto, tá, gente? Eu peguei um trecho menor para a gente não ficar muito, né, muito tempo só em uma coisa. Então, aqui, olha como ele usou de uma maneira muito particular o que, se eu pedisse para a gente fazer aquele exercício lá do começo, a gente certamente ia colocar 2 pontos, travessão, e na fala dos personagens, né? Porque a gente só consegue perceber, se a gente não tivesse esse quadrado em amarelinho, grifado aí, em volta amarelinho, se a gente não tivesse isso vendo que era uma fala, a gente precisaria ler algumas vezes para entender, né? Principalmente por estar lendo a primeira vez o texto, não conhecer muito o José Saramago, como ele escreve, né? Porque se a gente já tem essa habilidade, se a gente é um autor que a gente já conhece, né? Tem gente que gosta muito da literatura dele, vai fazer a leitura e já vai entender todas essas coisas. Mas a gente está sendo pega de surpresa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr o travessão na frente da fala do personagem, né? Quando muito, às vezes a gente quer ser um pouco original, a gente vai usar o quê? As aspas, porque também é um recurso que pode ser utilizado e que a gente até trabalha com os alunos lá no currículo em ação, no ler e escrever, né? A diferenciação de alguns textos, de algumas narrativas em que tem diálogo e que eles podem observar essa diferença. Claro que a gente não vai trabalhar esse texto do José Saramago com o nosso aluno do 5º ano, não é isso que eu estou propondo. A minha proposta é provocar vocês para olhar como, às vezes, um olhar muito tradicional da coisa, muito tradicional das regras em que a gente tenta incutir na cabeça da criança, às vezes talvez não faça tanto sentido nesse momento, né? Porque para esse autor, por exemplo, né, que eles chamam que isso para ele tem licença poética, ele tem essa licença, um escritor tem essa licença para fazer o uso disso, ele pode utilizar esses recursos de outras maneiras. Ana, então a gente vai deixar o aluno fazer a escrita e a pontuação de qualquer maneira? Não, não é isso. Mas as propostas que nós temos que fazer para os nossos alunos tem que levá-los a refletir, né? A comparar. Por isso que, por exemplo, no currículo em ação, existem atividades em que ele compara os recursos que são utilizados para um discurso direto, né? Em que às vezes é usado travessão, às vezes é utilizado as aspas, né? É por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do José Saramago. O que diferencia as duas formas de pontuar, né, nesse modelo, nesse exemplo que eu trouxe, é a função atribuída aos sinais e conjuntos de sinais. No entanto, ambas são legíveis, pois ambas há um sistema de pontuação, sistemas diferentes, mas ambos são sistemas. Então, o do José Saramago não está errado, né? Precisa de uma leitura mais aprofundada, precisa de um conhecimento do contexto do autor, né? Das peculiaridades dele, mas a gente não é ilegível, por exemplo, né? Podemos chamar ambos de sistema, porque os sinais ou conjuntos de sinais gráficos têm o seu valor e função definidos, uns em relação aos outros, formando um conjunto coerente que faz sentido para o leitor, pois cada elemento ou conjunto de elementos indica sempre a mesma coisa, ok? A história mostra que as práticas sociais de leitura se transformam ao longo do tempo, né? Então, a gente, por exemplo, antigamente, quando nós fomos alfabetizados, as nossas práticas sociais eram muito mais restritas do que as que os nossos alunos estão sendo alfabetizados e letrados, né? Eram muito mais restritas. Hoje, o acesso à escrita, à linguagem escrita, está em muito mais do que quando nós éramos crianças. Por exemplo, hoje eles veem na televisão muito mais, porque o acesso é muito maior, na internet, nos outdoors das ruas, nas propagandas, enfim, mesmo que eles não saibam o que aquilo significa, né? É importante que eles já tenham contato com tudo isso, né? Por isso que às vezes a gente parte lá do... Tem molho, tem leite? Pessoal, fecha, por favor, o áudio. Obrigada.
Então, é importante que a gente tenha essa noção de que hoje eles têm um contato muito maior com essa linguagem, né? Então, em apenas 5 séculos, passamos da necessidade de copiar livros à mão para essa inundação de material impresso e agora digital, né? Porque de 1 ano e meio para cá, a gente está num mundo digital em que, salvo as exceções que a gente sabe que os nossos alunos, alguns não têm o acesso, a grande maioria já teve algum acesso a essa linguagem, né? Houve mudanças impressionantes nas tecnologias, tanto de produção quanto de difusão. Hoje convivem o velho manuscrito, que atualmente só sobrevive na escola, né? Se a gente for ler um pouco sobre a Roxane Rojo, ela fala muito sobre isso, que a linguagem escrita, manuscrita, né? Ela é aonde que ela é utilizada? Em 90%. Na escola, né? Porque o resto é tudo de uma outra maneira. É digital, é impressa, é virtual ou é multissemiótica, que às vezes não está ali escrita, mas está. Você olha para um meme, você olha para um GIF e você sabe o que quer dizer aquilo, né? Então, a gente tem que perceber que essa questão foi evoluindo, né? Mas quando a questão impressa, quando a questão vai se impondo cada vez mais, né? O digital vai se impondo cada vez mais, o estudo disso, as regras para escrever talvez precisam ser mais refletidas, né? Ter um trabalho de maior reflexão do aluno do que só saber a regra, tá? Ao trabalhar o conteúdo em sala de aula, você deve deixar de lado a velha fórmula de apresentar as regras que determinam as funções dos sinais e esperar que os alunos a decorem, né? Então, a vírgula é para respirar, o ponto final é para terminar uma oração. Eu vou falar o que eu lembro de quando eu fui alfabetizada, né? Os 2 pontos é ou para explicar alguma coisa ou para fazer 2 pontos travessão, a fala de um personagem. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Como as crianças entram em contato com a pontuação já em primeiras situações de leitura e escrita. Então, por exemplo, às vezes o meu aluno, eu estou fazendo uma leitura colaborativa com ele, ali com algum texto de algum gênero, né? Que eu vou sugerir alguns gêneros para vocês que eu acho que consegue fazer uma melhor reflexão. Perguntar, mas por que será que ele usou isso? Por que será que ele não usou outra coisa? A mesma pergunta que nós nos fizemos quando, por exemplo, a gente olhou no chat lá, porque que uma escreveu com 2 pontos e a outra escreveu com vírgula, né? O essencial, portanto, é notar o contexto em que estão, a intenção que deve produzir e a maneira como o autor quis passar suas ideias. A Thelma Vaz, ela ressalta 2 atividades importantes para levar a criançada a refletir, tá? A primeira, que a gente faz muito, mas que é muito mais difícil de fazer no contexto remoto, tá? É a revisão, né? Fazer uma revisão textual. Então, a gente faz todo aquele movimento metodológico da produção textual, né? A gente faz a leitura, depois recupera os fatos, ou a gente vai fazer uma proposta de no 5º ano já de um relato de experiência vivida, tal. E aí a gente depois vai fazer um movimento de revisão textual, né? E aí na revisão textual, eu vou focar, porque eu tenho que ter sempre um foco. Eu sei que as crianças sempre chamam a atenção de tudo, né? Se eles veem um erro ortográfico, se eles veem... Mas a gente precisa tentar direcionar, né, o foco do olhar dos alunos para aquilo que a gente quer trabalhar naquele momento, né? A intenção que a gente tem naquele momento. E aí a gente está vendo a questão da pontuação. Então, muito importante, uma questão que quando você está fazendo da forma híbrida, que você tem um momento em que os alunos estão lá na escola com você, é uma coisa legal de se fazer, porque você consegue, você está ali tete a tete, e você tem o feedback imediato dele. O que é diferente, por exemplo, às vezes numa aula, mesmo que seja síncrona, né, que é possível também, eu não estou falando que não é possível, mas que é muito mais difícil, né? Eu já vi aulas que é feita de forma síncrona, né, com revisão textual, mas que a interação, às vezes, você não consegue chamar todos a participar, né? Você não consegue pegar com que todos façam a reflexão, o que é importante, né?
E a outra coisa que a Thelma coloca, que é o que eu vou me debruçar aqui um pouquinho, é a apreciação de texto de bons autores, né? Então, fazer leituras, boas leituras, e dessa forma eles conseguirem notar alguma regularidade ou mesmo que seja uma irregularidade, mas né, o que a gente chama de exceção das regras, né, quando a gente estuda lá na gramática, mas ele perceber que tem um estilo ali de escrita, né? Por exemplo, o Saramago tem um estilo totalmente dele. A Clarice Lispector também é conhecida como uma autora em que tem uma característica muito marcante nesse sentido. Então, a gente já começa a mostrar, mas é por isso que aqui é colocado que tem que ser obras de bons autores. Por quê? Porque a gente precisa dar bons exemplos, boas referências para eles fazerem essa reflexão, tá? Afinal, para conseguir escrever composições de qualidade, é preciso ter um bom repertório. E quando a gente fala repertório, a gente está falando um repertório linguístico, um repertório de vocabulário, um repertório de estilo, né? Porque a criança vai entrando em contato com um monte de coisa. Monteiro Lobato escreve diferente da Lia Luft ou da Eva Furnari, né? Eles têm estilos diferentes. Então, o aluno começa a perceber. Quando eu fazia leitura de alguns autores, eu lembro que eu li, eu não lembro se foi A Montanha Encantada, daquela coleção Vagalume, eu estava com o 4º ano. Eles adoravam aquela autora, eles se apegaram na autora, entenderam? Então, o que eles conseguiram perceber? O estilo, né? Por exemplo, eu li A Fantástica Fábrica de Chocolates. Eles adoraram, porque o estilo daquele autor seguiu por um caminho em que eles gostaram. Então, como que é? E toda vez a gente fazia aquele trabalho de explorar a capa, de explorar... Isso é muito importante, né? Ele ter esse repertório é uma coisa bem ampla, né? Mas no 4º e 5º ano, a gente não fica só, e eu não estou falando só, eu acho que tem que fazer tudo, né? Mas a gente não fica só em textos literários. A gente pode olhar para outros textos também, né? Eu acho que tem textos literários muito bons que podem ser explorados nessa análise, quando você faz a leitura colaborativa, e aí claro que você vai direcionar a pergunta, o que será que ele quer dizer, enfim, toda a reflexão de explorar os aspectos explícitos e implícitos do texto, mas você também pode ter aquela intenção de saber por que ele usou essa pontuação, por que ele pensou desse jeito, por que ele não usou outro recurso, né? E isso fica um pouco mais fácil nas aulas online, né, gente? Porque aí você consegue falar mais com o aluno, você fala mais. Você até pergunta para ele, mas você tem mais momentos em que você vai colocar, né? A Thelma Vaz ainda cita os textos jornalísticos como um material interessante para ajudar a pensar sobre o uso da vírgula, já que os jornais e revistas é possível identificar variados usos dela. O ideal, contudo, é diversificar. Então, quanto mais amplo for as publicações que vocês utilizarem, melhor, né? Texto científico, texto jornalístico, texto literário, né? Vários gêneros literários, né? Então, usar a crônica, porque a gente está com o 4º e 5º ano, a crônica é interessante, né? Usar um conto de esperteza, usar um texto que eu vou mostrar para vocês, um texto de teatral, né? Que também explora muito isso, então é muito legal, né? Acho que questioná-lo sobre por que ele quis dizer, o que será que essas reticências estão fazendo aqui, né? E às vezes as crianças, e direcionar sempre o olhar da criança, né? Sempre você fazer boas perguntas para você direcionar o olhar dela, porque senão talvez a gente sabe, né? Que às vezes a gente começa aqui e a criança vai lá em cima, a gente tem que puxar, porque a gente tem que ter o nosso foco, né? A intervenção pedagógica é voltada para a reflexão sobre o funcionamento da pontuação num contexto em particular e não para a formulação de prescrições genéricas, ou seja, uma regra, né? Por ela mesma. Sua lição de casa estará completa quando você conseguir articular diferentes atividades de leitura e produção de texto. Então, quando a gente conseguir fazer os dois, a gente vai estar trabalhando a questão da pontuação de uma maneira muito completa, tá? Por quê? Porque aí você está fazendo, refletindo com o aluno e na hora que ele vai produzir, ele vai estar aplicando aquilo, tá? Elas podem notar as regularidades na hora que você está fazendo a leitura e tal, e depois ela vai aplicar aquilo lá.
por exemplo, entre as coisas, eu estou citando algumas coisas, né? Eu vou levar, num relato de experiência, eu fui para a praia e levei uma bolsa, uma mochila, chinelo. Aí ela vai entender, mas ela vai entender com outros textos que aquelas coisas se separam por vírgulas, né? Que aquilo dá sentido para aquilo que ela quer levar. Ou ela pode colocar assim, que ela não entendeu, que ela pode colocar em vírgula, mas não saber por quê. Entendem como essa reflexão vai fazer com todo sentido para a criança? Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Alguém conhece esse senhor? Quem é ele? Sim, João, o Jean conhece. Quem é, Jean? Fala para mim. Ariano Suassuna, isso mesmo. É o escritor do Alto da Compadecida. Eu adoro esse cara, adoro ver as entrevistas dele, ele é muito irreverente, ele dá umas tiradas na gente, mais ou menos, assim, que às vezes dá umas lições que a gente nem... Mas a escrita... exatamente, Jean. O Jean escreveu aqui no chat, os vídeos dele são incríveis. Então, aqui a gente vai fazer um exercício, claro que muito rápido, porque eu estou seguindo aqui meu horário, né? Um exercício muito rápido de leitura, e aí a gente vai interagindo no chat, tá bom? De como fazer a leitura, de como fazer uma boa leitura de um bom texto, explorando esses recursos que eu falei com vocês, ok? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de como vocês podem agir com os alunos. Lógico que quinto ano até eu acho que o Ariano Suassuna vocês podem trabalhar. Mas tem outros textos, né? Teatrais que a gente pode usar e que são muito legais, né? E que não precisa ser necessariamente só aqueles que nós trabalhávamos lá atrás, apesar que não são as mesmas crianças, né? Mas, por exemplo, a gente, na época em que nós começamos, tinha um projeto que a Carminha e a Neia trouxeram para cá, né, e que nos ajudou muito na questão da compreensão leitora, né, e aí a gente não está falando olhando para a questão do sentido do texto, a gente está falando para a compreensão leitora, mas que também se casam ali, né, daquele teatro de leitores, que hoje está presente já no material do currículo em ação do 4º ano, né, tem o material, se vocês depois quiserem, eu até mando para vocês terem isso, né, para quem ainda não tem, porque ele é um material bem antigo, foi uma pesquisa de umas formadoras que trabalhavam com elas, e que foi muito legal, foi um seminário de boas práticas que eu participei com elas, e que eu vi a apresentação, foi muito legal, porque o resultado é muito interessante. Nós, né, a grande maioria, eu acho que tem muitos professores aqui, que fizeram um trabalho com esse projeto, né? E vimos resultados muito legais, né? Vimos a evolução de alunos, assim como o projeto do audiolivro, que a gente também tinha, nos trouxe a questão da fluência, e não só da fluência aqui, pensando no entendimento do texto, mas também falando da fluência na leitura, né? Porque no começo a gente gravava, por exemplo, no 3º, 4º ano, quando a gente fazia o audiolivro, as crianças liam muito, muito timidamente, né? E com o desenvolver do projeto, a gente via depois o resultado delas lendo com confiança, né? Mas também do entendimento, que é a chave, né? É a grande chave de tudo isso, porque eles entendiam o texto e a partir daí eles conseguiam fazer uma boa leitura, né? Se você pedir para mim, Ana, faz a leitura da caixa de guardar vontades sem eu ter feito a leitura prévia, vai ser uma. Aqui vai ser outra. Eu me preparei para fazer a leitura da caixa, né? Por quê? Porque ela me emocionou, porque eu não queria chorar na frente de vocês. Então, tem todo um preparo para quando a gente vai fazer uma leitura em voz alta, né? Houve um entendimento do texto antes. E é esse o movimento que esses projetos traziam, né? E tanto é que ele foi tão bom, que ele está compondo o nosso Ler e Escrever, o currículo em ação agora. Mas aqui a gente vai, o exercício é fazer o olhar para esse texto teatral
para a gente conseguir analisar a pontuação. Por que será que usou isso? Por que será que usou aquilo, né? O texto teatral, às vezes, apresenta alguns momentos em que dá algumas orientações ali, então ele sabe que aquilo não é para ler, que aquilo é para... Ele precisa saber disso, né? Então, é um gênero muito, muito legal, que a gente pode trabalhar nesse sentido, tá bom? Apresentar, então vocês escolham lá, sei lá, eu vou pegar um autor que eu gosto, Pedro Bandeira. Então, eu pego um texto do Pedro Bandeira, né? Eu não estou falando eu já pensei no Pedro Bandeira em outras coisas, mas não... Ou Ziraldo, do Menino Maluquinho, né? Então, tem um diálogo lá, vocês pegam uma parte do Menino Maluquinho, que vocês querem trabalhar, que tem bastante recurso para vocês explorarem com eles, né? Aí coloca a foto do autor, coloca a foto do livro, ou mostra uma foto, ou mostra se tiver o livro em mãos, né? Eu ia pegar hoje o livro na diretoria, eu esqueci, que a gente não deu tempo hoje. Mas é interessante mostrar para o aluno, né, aquilo se está na escola, você vai mostrar uma foto lá, você vai mostrar o livro, né? Falar um pouquinho sobre ele, então quem é esse autor, né? Vocês já ouviram falar dele, né? Alguém já fez essa leitura lá no segundo, terceiro, quarto, quinto? Alguém já leu alguma coisa sobre ele? Fazer toda essa discussão, né? Explorar isso, porque isso mostra também repertório, estilo do autor, né? Sabe como aquele autor aborda as coisas. Então aqui eu trouxe, né? O Ariano Suassuna, ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, lá em 1927, né? Foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Em 1989, ele foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, certo? Em 55, Ariano escreveu O Alto da Compadecida, é considerada a sua obra-prima. A gente conheceu porque foi gravada em filme, né? O que é uma linguagem um pouco diferente e que às vezes a gente pode depois, por exemplo, se for fazer isso, né? A proposta até então é essa, né? Fazer a leitura, uma leitura de um bom texto, explorar tudo, depois assistir o filme e aí depois fazer uma roda de conversa com esses alunos para quê? Para eles perceberem as diferenças. O que, por exemplo, a gente pode fazer com o Pedro Bandeira no Fantástico Mistério de Feiurinha, porque nós temos tanto a peça, né, o texto teatral, quanto nós temos o vídeo, que foi adaptado. Então, eles percebem que o texto que foi feito lá para os atores do filme foi adaptado para atender aquele meio, né, que precisava ter outra, às vezes tem uma diferençazinha. Eu, por exemplo, eu assisti aquele Anne com E, eu não sei se vocês, é uma série da Netflix, eu não sei também falar em inglês, eu falo Anne com E, né, e eu assisti todo. Aí a Carminha me emprestou uma coleção que tem os livros dela, né? De verdade, eu não sei se é porque eu assisti primeiro a série, eu não gostei tanto do livro, né? Já teve outros casos em que eu li o livro e não gostei da série, do filme, né? Então, às vezes, essas adaptações, as crianças precisam perceber que existem adaptações para as diferentes linguagens, né? A linguagem cinematográfica é uma, a linguagem teatral é outra, a linguagem literária é outra, enfim. Tá bom? Sobre o Alto da Compadecida, que é o texto em questão, né? Lógico que nós não vamos ler inteiro, mas é um pedacinho, e ele foi adaptado para a televisão, para o cinema, né? Nós podemos observar na obra, além da capacidade imaginativa, os conhecimentos do autor sobre a cultura nordestina, né? É incrível, né? É um filme, e depois que se tornou muito popular, assim, todo mundo passou a conhecê-lo, né? Então, aqui está o nosso texto, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o Alto da Compadecida é um alto, né? Chama alto. O que é alto? Eram peças teatrais que tratavam de temas religiosos, tá? E Ariano Suassuna trouxe de volta essa tradição e adapta ao contexto da questão sócio-histórico nordestina, né? Ele trouxe para a realidade nordestina, tá?
Então, vamos lá para o nosso texto. Vamos ver como fazer os exercícios com vocês. Por exemplo, a primeira questão que eu pediria para vocês falar para os alunos, né? Faça uma leitura em voz alta disso para mim. Né? Pedir para um aluno fazer a leitura em voz alta. A questão de olhar para o que... Hoje, aqui eu já grifei alguns, mas pedir para eles grifarem algumas coisas que eles acham que estava dando sentido ao texto uma coisa que eles não concordavam, ou que eles concordavam, aí vocês vão propor, né? E depende daquilo que você quer propor a questão da entonação, vocês querem propor a questão dessas explicações que tem dentro. Eu peguei um pouquinho de cada, né? Então, por que vocês acham que foi colocado esse ponto, por exemplo, a pergunta que eu faria, né? Não mexe meu mouse aqui no... Vamos ler, né, primeiro. Chicó e João Grilo estavam na frente da igreja do Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro e sua patroa, a mulher do padeiro. Chicó. Eu preciso ler esse Chicó? Então, essa pergunta seria feita. Preciso ler? Não, professora, acho que aqui algum tem que fazer. Um tem que ler quando é o Chicó. Ui, perdão, voltei. Um tem que ler quando é o Chicó, outro tem que ler quando é o João Grilo. Então, algumas pessoas, não é uma pessoa só que vai fazer essa leitura. Não, professora. Entenderam vocês? Então, não dá para fazer essa leitura sozinha? Não, até dá, mas não vai ficar da mesma maneira. Não vai ficar inteligível da mesma maneira, né? Se cada um falar a sua parte, fica muito... Parece que a gente está realmente conversando. Ah, entendi. Outra coisa, na hora que o padre fala, aparecendo na frente da igreja, que gritaria é essa? Por que tem esse ponto de interrogação aqui? Então, é uma pergunta que você vai estar fazendo, que você vai estar querendo trabalhar o quê com essa criança, com esse estudante, com esse aluno, né? A questão da dúvida, a questão dele estar perguntando. Então, esse é um ponto em que indica que algumas coisas podem ser perguntadas ou algumas dúvidas podem ser colocadas no ar, né? Eu acho que é muito legal a questão disso. Quando a pessoa está falando isso, por exemplo, o padre está falando, aparecendo na frente da igreja, que gritaria é essa? Que expressão que o padre estaria fazendo no rosto dele? Ele estaria calmo? Ou ele estaria nervoso? Ou ele estaria bravo? Ele estaria falando baixo, será? Aí eles vão começar a argumentar, né? Deixa eu ver meu horário. Se der tempo, eu vou fazer com vocês. Dura que não dá tempo, né, gente? Falta 15 minutos. No segundo destaque aqui, por exemplo, na questão com desprezo, né? Por que essa orientação foi colocada entre parênteses? Por que está falando isso daqui para isso? Coloca A Karen colocou aqui, depois eu passo essas dicas, Karen. Coloquem no chat, por que será que tá com desprezo essa fala do padre? Por que será? Ele está falando o quê? Um cachorro? Você vai batizar para eu benzer um cachorro? Por que será que necessitaria ter desprezo nisso? Um só colocando, tá bom, só para a gente dinamizar a coisa para não ficar sozinho aqui. Por ser um cachorro, exatamente. Um cachorro, é normal benzer um cachorro? Né? Para chamar atenção. Para o padre, um cachorro é algo que não se batiza, não se dá importância, exatamente. Hoje em dia tem um monte de gente que ia contestar isso, né? Porque hoje os pets são os novos bebês. Mas aqui, o que quer dizer aqui? Que absurdo, né? Benzer esse cachorro. Mas vocês precisam... E ele estaria falando... aqui já indica que está com desprezo, mas qual seria a expressão que ele está usando? Né? Será que ele está bravo? Será que... Entendem? Então,
eles entenderem que nesse momento, num diálogo como esse, é muito importante eles entenderem a função dessa pontuação. Claro que eles vão ler o texto, vão gostar, vão falar sobre a história e tal. Só que, e eu não falo que não é para usar isso, gente. É lógico que a gente pode fazer, mas o foco, a intenção de vocês nesse momento é o quê? Olhar para isso, tá? Vamos para essa última, nesse último destaque. No terceiro destaque, qual foi o ponto usado, né? Na hora que o Chicó fala, qual foi o ponto usado? Ponto final, né? Não preciso nem falar. Aí a pergunta é, qual seria a intenção de Chicó nesse momento? O que ele quis dizer? Esse ponto final indicou o quê? Nessa frase. Ninguém vai escrever nada para mim? Ele quis dizer que ele não via nada, não via mal em nenhum, né? Ninguém escreveu nada, mas é isso, tá, gente? Ele quis dizer que não havia mal, ele queria encerrar o assunto, né? Ele queria, nessa frase, esse ponto final quer dizer o quê? Ele quer encerrar o assunto. Não vejo nada de mal em benzer um bicho. Ponto final, né? O meu pai fala muito isso. Às vezes ele quer falar alguma coisa e quer finalizar a coisa, ele fala ponto. Então, tipo assim, ponto quer dizer ponto, não tem mais conversa, né? Então, mas padre, não vejo nada. Foi uma decisão dele, né? Para ele não era impossível de ser feito. Ele considera, ele ama aquele animal, então ele considera. Então, para ele, benzer o animal é o certo. E o ponto final indica o quê? Que ele encerrou o assunto. Acabou, porque se ele falar assim, ó, né? ele poderia colocar ponto de exclamação. Mas, padre, não vejo nada de mal em bem dizer esse bicho. Seria diferente, não seria? O ponto de exclamação, se ele colocasse de uma forma mais... com o ponto de exclamação, ele falaria de uma forma mais veemente, de uma forma mais... querendo meio que convencer. Não, aqui ele encerrou o assunto, né? É o que a Tisa falou mesmo. Ele não vê nada demais. Então, continuando. Vamos para outra folha. Na primeira fala do padre ali, né? Qual é a orientação? O que tá... Ah, não é nessa, peraí. Eu tô na coisa errada, desculpa. Qual foi o ponto utilizado no primeiro destaque? Qual foi esse ponto aqui? É o ponto de interrogação, ok? O que ele significa aqui? Qual a intenção do João Grilo nesse momento? Isso, abre e fala comigo que é mais fácil do que... Para mim, eu acredito que nesse momento ele quis confrontar por que o padre achava tão absurdo benzer o cachorro dele, sendo que ele já tinha benzido o motor de uma outra pessoa. Então ele queria comparar o fato do padre ter benzido o motor, ele não via mal nenhum, então ele benzeu o cachorro, porque se o padre fez isso com o motor, que é uma coisa inerte, por que não fazer com um animal que ele tinha tanta estima? Exatamente. Então, aqui é uma interrogação, assim, indignada, né? Por que o senhor, né, benze um e não benze outro, né? Então, esse ponto de interrogação que foi colocado aqui foi para realmente perguntar para o padre, indagar o padre, colocar ele na parede, né? Então, essas discussões que vocês vão colocando, né? E isso tem que ser, por exemplo, pensado com antecedência, pessoal. Então, vocês leiam, peguem um trecho, não precisa ser um trecho muito longo, mas pegar um trecho e ir fazendo essas indagações com os alunos, e isso pode ser num texto teatral, mas também pode ser, como a Thelma colocou lá, num texto jornalístico, num texto científico, em que às vezes apresente algumas características da pontuação ali que você fala, isso era legal, a criança talvez não saiba isso, né? Um texto em que tenha uma narrativa, por exemplo, em que tenha diálogos em que aparece o travessão na fala do personagem,
né? Ou em um outro exemplo que tenha as aspas, né? Ela ter vários exemplos, você direcionar tudo isso para que ela tenha vários exemplos e consiga montar o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de escrever, né? Porque eu falo que quanto mais a gente oferecer, mais o aluno vai conseguir armazenar, não é isso, mas entender, refletir, ele vai ter repertório, ele vai ter aquelas, eu fico imaginando a cabeça do aluno, um monte de fichinha, assim, aí ele vai lá e pinça aquilo que ele precisa, mas se ele não tiver tido contato com tudo isso, fica impossível. Se ele só souber que a vírgula separa isso, não sei o quê, se o ponto de interrogação faz uma pergunta, se o ponto de exclamação, se ele só souber a regra e não tiver contato com esses bons textos, e às vezes ter contato com os bons textos e não ser chamado a atenção para isso, com essa intenção, porque tudo parte da intenção do que vocês vão trabalhar, né? Se não tiver essa intenção, talvez passe batido para ele, né? Talvez seja mais um texto que ele leu e não chamou a atenção. Por isso que precisa ser bem pensado, bem planejado, ok? Aqui continua, mas eu já vou, porque essa mesma toada, tá bom? Aqui eu coloquei um excertozinho da onde tem um projeto didático lendo e compreendendo os textos dramáticos lá do nosso material. Tá bom? Por quê? Porque ele realmente já tem uma metodologia para estudar texto dramático, mas aqui a habilidade que é trabalhada é outra. Mas ali a gente tem textos, então se vocês quiserem algum exemplo, algum repertório, alguma coisa para consultar, tem nesse projeto do 4º ano, tá bom? Tá lá no nosso currículo em ação do 4º ano, que todos os PCs já devem ter disponibilizado digitalmente para vocês, né? Porque às vezes nenhum professor recebeu o físico, mas digital é importante que todos tenham, porque aí a gente consegue consultar, ok? Então, pessoal, o exercício que eu quis trazer para vocês, o exemplo que eu quis trazer para... eu tinha mais 2. Isso eu já falei. A bibliografia é importantíssima. A bibliografia, tá? E eu vou disponibilizar para vocês o material, tá? Tá lá no Drive, eu vou mandar para vocês amanhã mesmo, eu mando, amanhã cedinho eu já ponho naquele grupo e já mando para as PCs, né? Esse material para vocês terem em mão, é um exemplo, lógico. O que eu quis trazer hoje para a gente é a reflexão de como, às vezes, uma atividade, às vezes fala uma leitura compartilhada, ela não tem que necessariamente, às vezes, nos limitar ao sentido, a gente pode usar esse recurso, que eu sei que agora nas aulas remotas ficam um pouco menos difíceis do que, por exemplo, a revisão textual, que são os 2 exercícios, os dois pontos chaves em que a Thelma, que não precisa de apresentações, que já, né, é estudiosa, que sabe do que fala, nos traz como bons recursos para a gente trabalhar a ortografia, ok? Então, eu queria ver se alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, algum exemplo a dar, enfim. Aqui a Karen colocou, deixa eu só achar aqui. Ela deu alguns exemplos de textos teatrais. O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, a Odisseia, foi adaptado pela Ruth Rocha, são muito legais para fazer o que você disse, para fazer esse estudo, né? A gente tem o Pluft, né, que a gente usou muito, a gente tem o Fantástico Mistério de Feiurinha, a gente tem vários... esses textos não são teatrais, é isso, Karen? Não são, Ana, eu coloquei isso como exemplo de você ler o livro e depois passar o filme. Porque entendi. Os 2 têm, lembra que você falou? Nesse exemplo. Isso, nesse exemplo aí. Eles são muito legais e as crianças... eu li um ano o livro
do Menino no Espelho, e as crianças gostaram muito do estilo do autor, e quiseram que eu lesse outros textos e outras crônicas dele, as crianças se apaixonaram pelo estilo. Uhum. E depois foi muito rica a discussão que nós fizemos depois de assistir o filme, porque as crianças acabam tendo consciência de que o livro é muito melhor. Eles gostam muito mais, o livro é muito mais rico, mais cheio de detalhes. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu também sempre gostei. E com a Odisseia também. Eu li o da Ruth Rocha, que é uma adaptação, e depois passa um filme bem longo, bem extenso o filme, mas é muito bacana também. É a Matilda, eu li, e passei o filme depois, né? Tem alguns que eu gosto de infância, e aí eu acabei passando O Pequeno Príncipe. Ah lá, Carmen. Também, é muito legal. Eu fiz saltimbancos com os meus. Olha que legal. Tá vendo como tem coisa que vocês fazem que a questão, e eu acho que o que a Karen falou é importante a gente frisar, como é a forma de apresentação. Por isso que é importante a leitura, a forma como o professor faz a leitura, né? Porque a forma de apresentação. Por exemplo, lógico que ela fez a leitura, foi a leitura em voz alta que você fez, Karen? As meninas também, quem fez a Carmen, o Pequeno Príncipe? Sim, foi na leitura em voz alta? Na leitura em voz alta. Legal. Mas nada impediria, estou fazendo a leitura em voz alta, né? E nada impede depois, em um outro momento, de fazer isso, Carmen, de fazer uma análise de um trecho, né? Para que eles olhem para isso, olhem a escrita, né? Eu acho que é importante também, porque aí a gente consegue, às vezes, ligar uma coisa com a outra, né? O Extraordinário, olha lá. Estou lendo O Pequeno Príncipe. Eu li A Fantástica Fábrica de Chocolates também, porque eu adoro o Carol lá. Oi? A História Sem Fim. História Sem Fim. Esse eu nunca li. Mas você vê como... Oi? Ana, teatral também tem a adaptação infanto-juvenil dos Sonhos de uma Noite de Verão. É uma delícia do Shakespeare. Olha! É muito legal, uma linguagem bem bacana para as crianças. Eles amam também, viu? Então, pessoal, nós temos nosso grupo lá. Se vocês tiverem algum texto, assim, alguma coisa que vocês vejam que, né, é interessante, que pode ser compartilhado, né? Coloca lá, a gente analisa, a gente vê, e aí eu acho que é um meio da gente se comunicar, a gente não está podendo se encontrar fisicamente, mas a gente tem um meio de trocar, né? Colocar esses exemplos que vocês colocaram. Ana, eu gostaria de sugerir que, até pensando no trabalho com pontuação e tudo mais, trabalhar um pouco assim as anedotas do bichinho da maçã, que são coisas bem simplesinhas e acredito que dá para as crianças fazerem, dando a entonação de acordo com a pontuação. Eu acho que isso vale a pena, porque elas são curtas e é bem marcante a pontuação e facilita para a criança ler, inclusive, pelas rubricas que eles imaginam, então, a expressão de cada personagem, né? Entendi. Então, eu acho que deu certo, né, quando eu trabalhei com os meus alunos, e eu acho que é bem interessante. Legal. Tem um livro, eu não lembro, eu tinha ele, eu não sei se eu deixei na escola ou se eu emprestei para alguém, enfim. Ele chamava Rebelião da Pontuação. Eu não lembro o nome do autor. Foi bem legal, porque quando eu estava, acho que foi quinto, eu não lembro, quarto ou quinto, a gente fiz a leitura em voz alta e tal. Aí depois a criançada tentou reescrever a história de uma maneira bem original, usando muito do que eles leram, escutaram, sabe? É bem interessante. E depois eu vou tentar ver se eu acho para vocês o printzinho da capa para mostrar. Às vezes tem na escola de vocês, né? Eu acho que é legal também, é uma leitura legal, tá? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a refletir, porque o meu propósito não é de verdade, eu não sei mais que ninguém, não sei mais que vocês estão lá realizando coisas sensacionais. O que eu quis mesmo, a minha proposta, né, é
fazer reflexões, porque às vezes vocês falam, olha, que legal isso, eu posso fazer aqui, e às vezes vocês tiveram ideias aí que eu não pensei, entendeu? Então, eu quis trazer uma reflexão para vocês, espero que eu tenha ajudado, tá? A minha intenção foi essa. Resumir que, assim, às vezes, deixar sintetizar o que eu quis passar no sentido assim, não ensinar a pontuação, porque a gente está vendo que é uma demanda, né? Uma demanda muito grande, porque os nossos resultados não estão bons nesse sentido, na questão de que está faltando que a criança entenda o sentido daquilo dentro do texto. Então, são eu quis trazer bons exemplos de como vocês podem fazer, né? Se tiver no híbrido, quando tiver no momento lá presencial, faz a revisão textual com o aluno com esse enfoque, né? E quando tiver, mesmo presencial, às vezes fazer uma análise com os alunos de um bom texto, ou se tiver à distância, enfim, depende. Hoje eu não consigo falar uma fala única, porque cada município está trabalhando de uma forma, mas vocês encontrar dentro da realidade de vocês o caminho para conseguir fazer legal, tá bom? Para ajudar essa criançada nesse ponto que está sendo um ponto que está bem frágil, e não é numa escola, é em todas as escolas, são em todas as escolas, ok? Ana, oi? Você vai disponibilizar para a gente essa do Alto da Compadecida? Eu vou disponibilizar o material. Você quer essas coisas que eu li? Eu disponibilizo, claro. Você tem a obra toda dele aí ou não? Não, é só um excerto mesmo. Partes. O trabalho foi feito numa formação que eu fui, e aí foi com alguns excertos, porque ele é bem longo, né? Sim, por isso que eu estou perguntando. Não, senão eu não ia dar conta. Mas você pode passar essa que você fez. Claro, claro. Eu passo sim, pode deixar. É bem legal, sim. E é um caminho, né? Aí a gente pode usar em outros textos, o mesmo caminho com outras perguntas, enfim. Sim. Legal. Pode deixar que eu ponho já no Drive para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? Senão a gente vai encerrar. Queria tirar uma fotinho, vocês topam? Abrir a câmera para tirar uma fotinho? Ô, Ana, você vai disponibilizar no grupo, né? Isso. Então tá bom. E eu vou colocar no grupo de PC também, para elas terem também, tá bom? Ok. É importante elas terem também, porque elas não estão aqui, né? Tô esperando todo mundo abrir a câmera, tá? Ah, tô vendo umas carinhas Jaqueline, mãezinha nova ali, que legal. Vamos lá, sorriam todo mundo, por favor. Ai, meu Deus, fiz errado. Peraí. Meu computador às vezes trava. Olha lá, na hora errada ele trava. Só mais uma vez, peraí. Aí, obrigada, viu, pessoal? Boa noite. Muito obrigada, viu? Amei. Falou, tchau. Muito obrigada, gente. Bom descanso. Tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau.